Na madrugada de 1º de janeiro de 2006, quando os últimos fogos de artifício ainda brilhavam no céu de Florianópolis, Rafael Santos, de 28 anos, e sua namorada Marina Oliveira, de 26, saíram de uma festa de Réveillon na Lagoa da Conceição e simplesmente desapareceram da face da terra. 12 anos depois, quando um pescador encontrou um celular Nokia 3310 enterrado na areia da Praia da Joaquina, as mensagens preservadas no aparelho revelariam algo que desafiaria todas as leis da física e mudaria para sempre o que a família e as autoridades acreditavam saber sobre aquela noite fatídica. Para entender a magnitude do mistério que cercou o desaparecimento de Rafael e Marina, é preciso conhecer tanto o casal quanto as circunstâncias que os levaram àquela festa na virada de 2005 para 2006. Rafael era engenheiro civil, formado pela UFESC, e trabalhava em uma construtora de Florianópolis. Marina era professora de educação física e dava aulas em 2 escolas particulares da região. Eles namoravam há 3 anos e haviam acabado de noivar no Natal de 2005. O casal era conhecido por todos os amigos como inseparável, responsável e completamente apaixonado. Rafael, filho de comerciantes de São José, era um rapaz sério e trabalhador que sonhava em abrir sua própria empresa de construção. Marina, natural de Blumenau, havia se mudado para Florianópolis para cursar educação física na universidade e decidido ficar na cidade depois de conhecer Rafael. Eles eram o casal mais unido que eu conhecia. Lembra Carla Menezes, melhor amiga de Marina. Faziam tudo juntos, planejavam o futuro juntos. Eram daqueles casais que você via e pensava, esses vão ficar juntos para sempre. A festa de Réveillon de 2005 para 2006 foi organizada por Gustavo Ribeiro, amigo de faculdade de Rafael, em sua casa na Lagoa da Conceição. Era uma celebração íntima, com cerca de 30 pessoas, todas jovens profissionais da região de Florianópolis. A casa ficava em uma área nobre, com vista para a lagoa, e Gustavo era conhecido por suas festas animadas, mas sempre controladas. Era para ser uma noite especial, relembra Gustavo, que hoje tem 45 anos e ainda vive em Florianópolis. Todos os nossos amigos estavam lá, era a primeira virada de ano que Rafael e Marina passariam juntos como noivos. Eles estavam radiantes, falando sobre os planos para o casamento em dezembro de 2006. A festa começou às 20h do dia 31 de dezembro. Rafael e Marina chegaram pontualmente às 21h30, trazendo champanhe e um bolo que Marina havia feito. Os amigos lembram que o casal estava de excelente humor, participando de todas as brincadeiras, dançando e constantemente demonstrando carinho um pelo outro. Marina estava linda naquela noite, conta Carla. Ela tinha comprado um vestido azul especialmente para a festa, e Rafael não parava de dizer o quanto ela estava bonita. Eles dançaram muito, riram muito, pareciam completamente felizes. Durante toda a noite, Rafael e Marina se comportaram normalmente. Beberam com moderação, conversaram com todos os amigos, participaram da contagem regressiva para a meia-noite e comemoraram a chegada de 2006 com entusiasmo. Várias pessoas tiraram fotos do casal durante a festa, imagens que mais tarde se tornariam as últimas registros visuais de Rafael e Marina. Lembro que às 2h, mais ou menos, Rafael veio falar comigo, conta Gustavo. Ele disse que ele e a Marina iam embora, que tinham um almoço de família no dia 1º e queriam descansar. Era normal, eles sempre saíam cedo das festas. O casal se despediu de todos os amigos de forma tranquila e natural. Vários convidados lembram dos últimos momentos de Rafael e Marina na festa. Eles agradeceram pela noite, desejaram feliz ano novo para todos e saíram de mãos dadas, aparentemente se dirigindo ao carro de Rafael, um Corsa azul 2003. Eles pareciam perfeitamente normais, insiste Carla.
Não havia nada estranho, nada que indicasse que algo ia acontecer. Marina me deu um beijo no rosto. Disse que me ligaria no dia seguinte para contar como foi o almoço da família. Essa foi a última vez que alguém viu Rafael Santos e Marina Oliveira. Quando Marina não apareceu para o almoço na casa dos pais de Rafael no dia 1º de janeiro, a família inicialmente não se preocupou. Pensaram que o casal havia bebido mais do que o usual na festa e estava descansando. Mas quando anoiteceu e eles não atendiam os telefones, a preocupação começou. Eu liguei para o Rafael umas 10 vezes durante o dia. Lembra seu pai, João Santos. O celular dele chamava, mas ninguém atendia. Achei estranho porque ele sempre atendia, mesmo quando estava dormindo. No dia 2 de janeiro, quando Rafael não apareceu no trabalho e Marina faltou às aulas, as famílias decidiram ir até o apartamento do casal. Rafael e Marina moravam juntos há 1 ano em um apartamento alugado no centro de Florianópolis. Quando chegaram lá, encontraram tudo normal. Cama feita, roupas organizadas, nenhum sinal de luta ou de que tivessem voltado para casa na noite da festa. Era como se eles tivessem saído para a festa e nunca voltado, descreve a mãe de Marina, Conceição Oliveira. Todas as coisas deles estavam lá, documentos, cartões, dinheiro, até mesmo as chaves sobressalentes do carro. Era impossível que tivessem viajado ou saído de propósito. A família imediatamente registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil de Florianópolis. O delegado responsável pelo caso, Marcos Andrade, iniciou uma investigação que se tornaria uma das mais intrigantes da história policial de Santa Catarina. Desde o primeiro momento, o caso me chamou a atenção, relembra o delegado Andrade, hoje aposentado. Era um casal jovem, sem problemas aparentes, que desapareceu sem deixar qualquer rastro. Não havia sinais de violência, sequestro, nem indicações de que quisessem desaparecer voluntariamente. A primeira linha de investigação se concentrou no carro de Rafael. Se o casal havia saído da festa dirigindo, o Corsa azul deveria estar em algum lugar. A polícia organizou buscas em toda a região de Florianópolis, verificou estacionamentos, hospitais e até mesmo estradas que levavam para outras cidades. Vasculhamos cada metro quadrado possível, explica o investigador Carlos Pereira, que trabalhou no caso. Conferimos todos os hospitais de Santa Catarina e até de estados vizinhos. Checamos acidentes de trânsito, registros de entrada em hotéis, movimentação bancária. Era como se eles tivessem evaporado. A investigação revelou alguns fatos perturbadores. O carro de Rafael nunca foi encontrado, mas não havia registros dele em radares de velocidade saindo de Florianópolis. Os celulares do casal, 2 aparelhos Nokia básicos comuns na época, estavam desligados desde a madrugada de 1º de janeiro e nunca mais deram sinal. O que mais me intrigava, diz o delegado Andrade, era que não havia qualquer movimentação financeira. Os cartões de crédito e débito não foram usados, as contas bancárias não foram mexidas. Se eles estivessem vivos em algum lugar, como estavam sobrevivendo? As famílias organizaram buscas voluntárias que mobilizaram centenas de pessoas. Amigos, colegas de trabalho, vizinhos e até desconhecidos se juntaram para procurar por Rafael e Marina em praias, matas, lagoas e qualquer lugar onde pudessem estar. Foi impressionante ver a mobilização, lembra Carla. Todo mundo amava eles, todo mundo queria ajudar. Fizemos cartazes, distribuímos por toda a cidade, oferecemos recompensa por informações. A mídia local cobriu intensivamente o caso. Jornais, rádios e televisões falavam diariamente sobre o casal que desapareceu no Réveillon. A história ganhou repercussão nacional quando o programa Fantástico da Rede Globo fez uma reportagem especial sobre o desaparecimento. Recebemos centenas de ligações com supostas informações, conta o investigador Pereira. Pessoas diziam ter visto o casal em outras cidades, em outros estados,
até em outros países. Cada pista era investigada minuciosamente, mas nenhuma levava a lugar algum. Uma das teorias mais investigadas foi a de acidente de trânsito. A estrada que liga a Lagoa da Conceição ao centro de Florianópolis tem alguns trechos perigosos, especialmente para quem estava dirigindo de madrugada depois de uma festa. Mergulhadores vasculharam lagoas e rios da região, mas nenhum veículo foi encontrado. Consideramos também a possibilidade de assalto seguido de morte, explica o delegado Andrade. Mas não havia sinais de violência na festa e assaltantes normalmente abandonam as vítimas e levam apenas objetos de valor. Fazer um casal inteiro desaparecer seria muito mais complicado. Outra linha de investigação explorou a possibilidade de os dois terem decidido começar uma nova vida juntos em outro lugar. Mas essa teoria também não se sustentava com as evidências. Rafael e Marina não tinham motivos para fugir, insiste João Santos. Eles tinham bons empregos, famílias que os apoiavam, acabavam de noivar. Além disso, não levaram nada, nem roupas, nem dinheiro, nem documentos. Como começariam uma vida nova sem recursos? À medida que as semanas se transformaram em meses, a esperança das famílias começou a se transformar em resignação dolorosa. Rafael e Marina eram declarados oficialmente desaparecidos, mas para efeitos práticos, todos sabiam que provavelmente estavam mortos. O pior é não saber, diz Conceição Oliveira, mãe de Marina. Se eles morreram, onde estão os corpos? Se estão vivos, por que não entraram em contato? É uma tortura que nunca termina. O caso começou a esfriar depois de 6 meses de investigação intensiva. Não havia novas pistas, não havia evidências físicas, não havia testemunhas que tivessem visto o casal depois da festa. O delegado Andrade foi transferido para outra delegacia e o caso passou para outros investigadores que tinham menos familiaridade com os detalhes. É frustrante para um policial, admite o delegado Andrade. Você sabe que algo aconteceu, você sabe que há uma explicação, mas não consegue encontrá-la. O caso do Rafael e da Marina ficou comigo durante anos. Sei que em 2007, um ano após o desaparecimento, as famílias organizaram uma missa de 7º dia simbólica. Centenas de pessoas compareceram à igreja, rezando por Rafael e Marina e pedindo por respostas que nunca chegavam. Foi como enterrar alguém sem ter um corpo para enterrar, descreve Gustavo. Todo mundo precisava de algum tipo de closure, mas como você faz isso quando a pessoa simplesmente desapareceu? Os anos passaram lentamente para as famílias. João Santos nunca se recuperou completamente da perda do filho. Desenvolveu problemas cardíacos que os médicos atribuíram parcialmente ao estresse e à depressão causados pelo desaparecimento de Rafael. Conceição. Oliveira se tornou ativista pelos direitos de familiares de pessoas desaparecidas, ajudando outras famílias que passavam pela mesma situação. Ela fundou uma organização não governamental em Florianópolis, dedicada a apoiar famílias de desaparecidos e pressionar as autoridades por melhores investigações. A Marina não pode ter desaparecido em vão, diz Conceição. Se eu puder ajudar outras famílias a encontrar seus entes queridos, ou pelo menos a ter um suporte melhor durante a busca, a dor da Marina terá servido para alguma coisa. Carla Menezes nunca mais comemorou Ano Novo da mesma forma. Todo dia 31 de dezembro, ela visita a Lagoa da Conceição e deixa flores no local aproximado, onde foi a última festa que Marina frequentou. Eu sempre espero que um dia ela apareça, confessa Carla. Sei que é irracional depois de tantos anos, mas não consigo parar de esperar. Às vezes sonho com ela. E no sonho, ela me explica onde esteve todo esse tempo. Gustavo vendeu a casa na Lagoa da Conceição alguns anos depois do desaparecimento. Ele não conseguia mais morar no local onde havia sido a última festa de seus amigos.
Toda vez que eu entrava naquela casa, via eles se despedindo, explica Gustavo. Via o Rafael agradecendo pela noite, a Marina dando tchau para todo mundo. Era assombração, não conseguia mais viver lá. O caso do casal desaparecido se tornou parte do folclore urbano de Florianópolis. Turistas que visitam a Lagoa da Conceição às vezes escutam a história dos jovens que saíram de uma festa de Réveillon e nunca mais foram vistos. Alguns moradores locais juram que ainda veem o fantasma do Corsa azul dirigindo pela estrada de madrugada. Em 2010, 4 anos após o desaparecimento, a Polícia Civil reabriu brevemente o caso, quando um esqueleto foi encontrado em uma praia de Palhoça. O exame de DNA revelou que não pertencia nem a Rafael, nem a Marina, mas a investigação trouxe novamente à tona a história do casal. Cada vez que encontram restos mortais não identificados em Santa Catarina, nossa família recebe uma ligação, diz João Santos. É sempre aquela mistura de esperança e terror. Você quer respostas, mas também tem medo do que pode descobrir. Em 2012, 6 anos após o desaparecimento, Marina e Rafael foram declarados legalmente mortos. As famílias puderam finalmente fazer os trâmites burocráticos necessários para encerrar questões financeiras e legais, mas o mistério de seus destinos continuava sem solução. O papel diz que eles estão mortos, diz Conceição Oliveira. Mas meu coração de mãe ainda espera que a Marina apareça na minha porta um dia, pedindo desculpas por ter demorado tanto para voltar para casa. A investigação oficial do caso permaneceu aberta, mas sem atividade significativa. Ocasionalmente, um novo investigador revisava os arquivos, mas sempre chegava às mesmas conclusões. Não havia evidências suficientes para determinar o que havia acontecido com Rafael e Marina na madrugada de 1º de janeiro de 2006. É um dos casos mais frustrantes que já vi, admite o atual delegado responsável pelos casos de pessoas desaparecidas em Florianópolis, Roberto Silva. Temos dezenas de teorias, mas nenhuma evidência concreta. É como se eles tivessem sido abduzidos por alienígenas. Os amigos do casal seguiram suas vidas, mas nunca esqueceram completamente. Muitos se casaram, tiveram filhos, mudaram de cidade, mas todos mantinham algum tipo de ritual de memória. Alguns postavam mensagens no Facebook todo dia 1º de janeiro. Outros doavam para instituições de caridade em nome de Rafael e Marina. Eles eram parte das nossas vidas, explica um amigo de faculdade de Rafael. Quando alguém desaparece assim, você sente como se uma parte de você também tivesse desaparecido. Você fica com um buraco que nunca se fecha completamente. Em 2016, 10 anos após o desaparecimento, a Polícia Civil organizou uma força-tarefa especial para revisar casos antigos não resolvidos. O caso de Rafael e Marina estava entre os prioritários, mas mesmo com tecnologia mais avançada e novas técnicas de investigação, nenhuma pista nova foi descoberta. Revisamos tudo, depoimentos, evidências, teorias, explica o investigador que liderou a força-tarefa. Aplicamos técnicas modernas de análise criminal, mas as conclusões foram as mesmas. Não temos evidência física suficiente para determinar o que aconteceu. Durante esses 10 anos, Florianópolis mudou significativamente. A cidade cresceu, novos bairros foram construídos, antigas áreas rurais se tornaram urbanas. Muitos dos locais que foram investigados em 2006 já não existiam mais, tendo sido substituídos por condomínios e shoppings. Às vezes penso que se eles estão enterrados em algum lugar, diz João Santos, provavelmente já construíram alguma coisa por cima. Florianópolis cresceu tanto que mudou completamente de cara. O caso também inspirou livros, documentários e até uma peça de teatro. Escritores e jornalistas tentaram investigar o mistério por conta própria,
mas sempre chegavam aos mesmos becos sem saída que a polícia havia encontrado. É uma história que fascina porque é completamente impossível, observa a jornalista investigativa Luciana Costa, que escreveu um livro sobre casos não resolvidos em Santa Catarina. Como duas pessoas simplesmente desaparecem sem deixar rastro algum. No mundo moderno, com câmeras, celulares, cartões de crédito, é quase impossível desaparecer completamente. Em 2017, 11 anos após o desaparecimento, uma nova pista surgiu quando um morador de rua em São Paulo afirmou ter informações sobre o caso. Ele dizia ter conhecido um casal que correspondia à descrição de Rafael e Marina, vivendo como andarilhos em outras cidades. A polícia investigou minuciosamente, mas descobriu que o homem tinha problemas mentais e suas informações eram fantasiosas. Recebemos esse tipo de relato regularmente, explica o delegado Silva. Pessoas bem-intencionadas que acham que viram o casal, pessoas que querem ajudar e, infelizmente, também pessoas que querem se aproveitar da situação para ganhar atenção ou dinheiro. As redes sociais trouxeram uma nova dimensão para o caso. Grupos no Facebook dedicados ao mistério de Rafael e Marina reuniam milhares de membros que discutiam teorias, compartilhavam informações e ocasionalmente relatavam supostos avistamentos. A internet ajudou a manter o caso vivo na memória das pessoas, observa Conceição Oliveira, mas também trouxe muita desinformação. Todo dia alguém posta uma nova teoria maluca ou uma foto de pessoas que supostamente são meus filhos. À medida que 2018 se aproximava, marcando 12 anos desde o desaparecimento, as famílias já haviam perdido praticamente toda a esperança de respostas. Rafael teria 40 anos, Marina teria 38. Se estivessem vivos, seriam pessoas completamente diferentes das que haviam desaparecido. Às vezes me pego imaginando como eles estariam hoje, diz Carla. Se teriam filhos, se ainda estariam juntos, se reconheceria a Marina se a encontrasse na rua. Mas ninguém poderia imaginar que a resposta para o mistério mais intrigante de Santa Catarina estava enterrada na areia da Praia da Joaquina, dentro de um celular Nokia que havia sobrevivido milagrosamente a 12 anos de intempéries oceânicas. Um celular que continha mensagens que desafiariam tudo o que a ciência moderna entende sobre tempo, espaço e os limites do possível. Era uma manhã típica de março de 2018, quando o pescador Antônio Vieira, de 67 anos, caminhava pela praia da Joaquina procurando locais promissores para pescar. Antônio conhecia aquela praia como a palma da mão. Havia pescado ali durante mais de 40 anos. Mas naquele dia, algo inusitado chamou sua atenção. Um pequeno objeto retangular meio enterrado na areia, exposto pelas marés da noite anterior. Achei que fosse um pedaço de madeira ou plástico que o mar tinha trazido, relembra Antônio. Mas quando peguei para jogar no lixo, vi que era um celular muito velho, daqueles tijolinhos que a gente usava antigamente. O objeto que Antônio havia encontrado era um Nokia 3310, modelo icônico do início dos anos 2000, conhecido por sua durabilidade lendária. O aparelho estava coberto de areia e sal, com a tela rachada, mas surpreendentemente ainda mantinha sua estrutura básica intacta. Minha primeira reação foi rir, conta Antônio. Todo mundo conhece a fama desses Nokia de serem indestrutíveis. Mas achei que encontrar um funcionando depois de tanto tempo no mar seria impossível. Por curiosidade, Antônio levou o celular para casa e tentou limpá-lo. Removeu a areia cuidadosamente, secou com um pano e, para sua surpresa absoluta, conseguiu abrir o compartimento da bateria. O aparelho parecia estar em condições muito melhores do que imaginara. Pensei, quem sabe se eu conseguir uma bateria e um carregador desses antigos, o negócio ainda funciona, diz Antônio. Meu cunhado tinha uma loja de celulares velhos.
Achei que valia a pena tentar. Levar o Nokia para funcionar novamente se tornou um projeto pessoal para Antônio. Ele conseguiu uma bateria compatível e um carregador, e após algumas horas conectado à energia, o aparelho deu sinais de vida. Quando a telinha acendeu, quase caí da cadeira, relembra Antônio. Depois de mais de 10 anos enterrado na areia da praia, o danado ainda funcionava. Esses Nokia eram realmente indestrutíveis. Quando o celular terminou de carregar e ligou completamente, Antônio descobriu que havia várias mensagens armazenadas na memória. Por curiosidade, começou a navegar pelos menus e encontrou algo que o deixou perplexo. Mensagens de texto datadas de janeiro de 2006. Eu não sabia mexer muito bem naqueles celulares antigos, admite Antônio, mas consegui ver que tinha mensagens guardadas. Achei estranho as datas, porque eram de 12 anos atrás. Intrigado, Antônio levou o celular para seu sobrinho Marcelo, de 32 anos, que trabalhava com tecnologia e conhecia melhor os aparelhos antigos. Tio Antônio chegou em casa super empolgado com o Nokia, lembra Marcelo Vieira. Ele queria que eu ajudasse a ver as mensagens que estavam salvas. No começo, achei que fosse só curiosidade, mas quando comecei a ler, percebi que havia algo muito estranho. As primeiras mensagens que Marcelo encontrou pareciam normais. Conversas entre namorados, planos para encontros, declarações de amor típicas de um relacionamento jovem. Mas quando ele verificou as datas e os números, descobriu algo perturbador. As mensagens eram de 1º de janeiro de 2006, explica Marcelo. E quando procurei na internet os nomes que apareciam nas conversas, descobri que eram de 2 pessoas que haviam desaparecido exatamente naquela data. Marcelo havia encontrado referências ao caso de Rafael Santos e Marina Oliveira na internet. A história do casal que desapareceu após uma festa de Réveillon era bem conhecida em Florianópolis, e havia vários artigos e reportagens sobre o mistério. Fiquei de boca aberta, conta Marcelo. O celular aparentemente pertencia a uma das pessoas que havia desaparecido há 12 anos, mas isso era só o começo do que havia de estranho naquele aparelho. Conforme Marcelo explorava mais profundamente as mensagens armazenadas, descobriu algo que desafiava toda a lógica. Havia conversas datadas não apenas de janeiro de 2006, mas também de datas posteriores ao desaparecimento do casal. Encontrei mensagens de março de 2006, maio de 2006, setembro de 2006, diz Marcelo, ainda visivelmente perturbado pela lembrança. Pessoas que oficialmente desapareceram em janeiro estavam mandando mensagens meses depois. As mensagens posteriores ao desaparecimento eram ainda mais desconcertantes. Em vez de explicações sobre onde estavam ou pedidos de ajuda, eram conversas cotidianas sobre clima, paisagens e experiências que pareciam completamente desconectadas da realidade. Uma mensagem de março de 2006, supostamente enviada por Marina, dizia: Rafa, você viu como o pôr do sol fica diferente aqui? As cores são mais vivas, mais intensas. É como se fossem de outro mundo. Uma resposta de Rafael do mesmo dia. Sim, amor. Tudo aqui tem cores que eu nunca vi antes. Às vezes penso que estamos sonhando. Era como se eles estivessem descrevendo um lugar paradisíaco, observa Marcelo. Mas não davam nenhuma indicação geográfica concreta. Não mencionavam nomes de cidades, países, nada que pudesse localizar onde estavam. Marcelo e Antônio levaram o celular para a Polícia Civil de Florianópolis na segunda-feira seguinte. O delegado Roberto Silva, responsável por casos de pessoas desaparecidas, inicialmente recebeu a informação com ceticismo. Recebemos esse tipo de relato ocasionalmente, explica o delegado Silva. Pessoas encontram objetos que acham que pertencem a desaparecidos, mas normalmente são coincidências ou mal-entendidos. Mas quando os peritos da Polícia Técnica examinaram o aparelho, descobriram que se tratava realmente do celular de Marina Oliveira.
O número registrado correspondia exatamente ao que constava nos registros da investigação original de 2006. Foi um momento surreal, admite o delegado Silva. Depois de 12 anos sem qualquer evidência física, de repente, tínhamos o celular de uma das vítimas. E mais estranho ainda, o aparelho funcionava perfeitamente. A análise técnica do Nokia revelou aspectos ainda mais inexplicáveis. Segundo os especialistas em telefonia, o aparelho havia estado exposto à água salgada e areia por um período prolongado, mas seu funcionamento era anômalo. Teoricamente, um celular enterrado na praia por mais de uma década deveria estar completamente corroído, explica o perito em eletrônicos Fernando Castro. Mesmo os Nokia 3310, famosos por sua resistência, não foram projetados para sobreviver a esse tipo de exposição por tanto tempo. Mais perturbador ainda era o fato de que as mensagens estavam perfeitamente preservadas na memória do aparelho. Normalmente, mensagens de texto antigas são perdidas quando a bateria se esgota completamente, mas todas as conversas permaneciam intactas e legíveis. Era como se o celular tivesse sido protegido por alguma força sobrenatural, observa o perito Castro. Tudo funcionava perfeitamente, como se o aparelho tivesse sido guardado em condições ideais, não enterrado em uma praia. A polícia decidiu contactar as famílias de Rafael e Marina para informá-las sobre a descoberta. Para Conceição Oliveira, mãe de Marina, a notícia trouxe uma mistura de esperança e confusão. Quando o delegado me ligou dizendo que haviam encontrado o celular da Marina, meu coração disparou. Lembra Conceição? Por um momento pensei que finalmente teríamos respostas sobre o que aconteceu com ela. João Santos, pai de Rafael, teve uma reação similar. Depois de 12 anos acreditando que meu filho estava morto, de repente havia evidência de que talvez ele tivesse sobrevivido. Era difícil processar. Quando as famílias foram à delegacia para ver as mensagens, a experiência foi devastadora. Ler conversas íntimas entre seus filhos desaparecidos, datadas de meses após o desaparecimento, criou mais perguntas do que respostas. Ver a Marina falando sobre pôr do sol e paisagens bonitas me fez chorar, diz Conceição. Mas também me deixou furiosa. Se ela estava viva e bem em algum lugar paradisíaco, por que não entrou em contato conosco? Por que nos deixou sofrendo todos esses anos? João Santos teve dificuldades similares. As mensagens do Rafael soavam felizes, tranquilas. Ele parecia estar bem, aproveitando a vida. Mas onde e por que nos abandonou? A análise das mensagens revelou padrões estranhos que intrigaram os investigadores. As conversas posteriores ao desaparecimento não mencionavam família, amigos, trabalho ou qualquer aspecto da vida anterior do casal. Era como se eles tivessem desenvolvido amnésia sobre suas vidas passadas, observa o psicólogo forense Dr. Marcos Ribeiro, que foi consultado para analisar o conteúdo das mensagens. Falavam apenas sobre experiências imediatas, paisagens, sensações, descobertas, nenhuma referência ao mundo que haviam deixado para trás. Uma mensagem particularmente desconcertante, enviada por Rafael em julho de 2006, dizia: Marina, às vezes tenho sonhos estranhos sobre uma vida diferente, como se eu já tivesse sido outra pessoa, em outro lugar. Mas quando acordo, esses sonhos se desfazem como fumaça. A resposta de Marina, no mesmo dia: eu também tenho esses sonhos, amor. Mas eles parecem tristes, pesados. Prefiro nossa realidade aqui, onde tudo é leve e colorido. As mensagens sugeriam que eles mantinham algumas memórias fragmentadas de suas vidas anteriores, analisa o Dr. Ribeiro. Mas as tratavam como sonhos distantes, não como realidades que haviam vivido. A polícia consultou especialistas em tecnologia para verificar se as mensagens poderiam ter sido fabricadas ou manipuladas de alguma forma.
A análise técnica foi conclusiva. As mensagens eram autênticas e haviam sido enviadas nas datas indicadas. Verificamos os metadados, a codificação, os protocolos de transmissão, explica o especialista em crimes digitais, Rodrigo Almeida. Não havia sinais de manipulação ou falsificação. As mensagens foram genuinamente enviadas e recebidas naquelas datas. Mas isso criava um paradoxo impossível. Como duas pessoas oficialmente desaparecidas estavam enviando mensagens meses após sumir sem deixar rastros. A investigação se concentrou em tentar rastrear de onde as mensagens haviam sido enviadas. A análise das torres de celular que receberam os sinais revelou algo ainda mais confuso. As mensagens posteriores a janeiro de 2006 não foram enviadas de nenhuma torre conhecida, explica o técnico em telecomunicações Paulo Mendes. Era como se tivessem sido transmitidas do vazio, sem passar por nenhuma infraestrutura de telefonia. A operadora de celular que prestava serviços para a Marinha em 2006 confirmou que a linha havia sido cancelada em março de 2006 por falta de pagamento. Teoricamente, o aparelho não deveria conseguir enviar ou receber mensagens após essa data. Mas as mensagens continuaram até dezembro de 2006, observa o delegado Silva. Um aparelho sem linha ativa, enterrado em uma praia, continuava funcionando normalmente. Isso desafia todas as leis da física e da tecnologia. As mensagens mais recentes, datadas de dezembro de 2006, eram particularmente enigmáticas. Rafael havia escrito: Marina, sinto que nossa jornada aqui está chegando ao fim, como se fosse hora de seguir para outro lugar. A resposta de Marina: eu sinto isso também, amor, mas não tenho medo. Sei que vamos continuar juntos, onde quer que seja o próximo lugar. Após dezembro de 2006, não havia mais mensagens no aparelho. Era como se o casal tivesse parado de existir completamente, após quase um ano de vida fantasma. As últimas mensagens soavam como despedidas, observa o Dr. Ribeiro, como se eles soubessem que estavam prestes a fazer uma transição final para algum lugar ainda mais distante de nossa realidade. A descoberta do celular reacendeu o interesse da mídia no caso. Jornalistas de todo o Brasil viajaram para Florianópolis para cobrir a história do celular impossível. Programas de televisão dedicaram edições especiais ao mistério. É uma história que desafia nossa compreensão da realidade, comentou o jornalista investigativo Ricardo Boechat durante uma reportagem especial. Ou estamos diante de um fenômeno sobrenatural, ou há aspectos da tecnologia e da física que ainda não compreendemos. Especialistas em fenômenos paranormais também se interessaram pelo caso. O parapsicólogo Dr. Carlos Medeiros propôs uma teoria controversa sobre as mensagens. É possível que Rafael e Marina tenham passado por algum tipo de transição dimensional, sugeriu Dr. Medeiros. As mensagens poderiam ser comunicações de uma realidade paralela, onde eles continuaram existindo após desaparecerem de nosso mundo. A comunidade científica reagiu com ceticismo às teorias paranormais. O físico, Dr. Roberto Martins, da UFSC, ofereceu explicações mais convencionais. Embora o caso seja intrigante, deve haver uma explicação racional, argumentou Dr. Martins, possivelmente envolvendo falhas de datação no aparelho, manipulação posterior das mensagens ou fenômenos tecnológicos que ainda não compreendemos completamente. Mas nem mesmo os céticos conseguiam explicar todos os aspectos do caso. Como um celular havia sobrevivido 12 anos enterrado na praia? Como mensagens haviam sido enviadas de um aparelho sem linha ativa? Como as conversas descreviam experiências que pareciam reais e detalhadas? Tenho 40 anos de carreira na polícia,
diz o delegado Silva. Vi de tudo, crimes impossíveis que foram desvendados, mistérios que tinham explicações simples, mas este caso desafia tudo o que sei sobre investigação criminal. As famílias de Rafael e Marina ficaram divididas entre esperança e desespero. Por um lado, as mensagens sugeriam que seus filhos haviam sobrevivido e estavam bem. Por outro lado, a impossibilidade física da situação tornava difícil acreditar que fosse real. Parte de mim quer acreditar que a Marina está viva em algum lugar maravilhoso, diz Conceição Oliveira. Mas outra parte de mim sabe que isso é impossível. É uma tortura emocional terrível. Gustavo Ribeiro, que havia organizado a festa onde o casal foi visto pela última vez, ficou profundamente perturbado pelas mensagens. Ler aquelas conversas me fez questionar tudo, admite Gustavo. Será que eles realmente saíram da minha festa? Será que algo sobrenatural aconteceu naquela noite? Comecei a duvidar das minhas próprias memórias. Enquanto a investigação continuava, o Nokia 3310 permanecia sob custódia policial, submetido a testes constantes. Mas o aparelho guardava ainda mais segredos que apenas começavam a ser descobertos. Porque além das mensagens de texto, os peritos descobriram que havia arquivos de áudio e até mesmo fotos armazenadas na memória do aparelho. E o conteúdo desses arquivos revelaria aspectos ainda mais impossíveis da jornada de Rafael e Marina, através de dimensões que a ciência moderna mal consegue imaginar. A descoberta dos arquivos de áudio e fotos no Nokia 3310 de Marina aconteceu na terceira semana de análise técnica, quando os peritos da Polícia Civil decidiram explorar mais profundamente a memória do aparelho. O que encontraram transformaria para sempre não apenas a investigação do desaparecimento de Rafael e Marina, mas também a compreensão da ciência sobre os limites da realidade. O perito Fernando Castro estava navegando pelos arquivos quando descobriu 47 gravações de áudio armazenadas no celular, todas datadas entre janeiro e dezembro de 2006. As primeiras gravações eram de 1º de janeiro, poucas horas após o casal ter saído da festa de Réveillon. Quando comecei a ouvir os primeiros áudios, pensei que finalmente teríamos respostas sobre o que aconteceu naquela noite, relembra Castro. Mas o que ouvi me deixou mais confuso do que nunca. A primeira gravação, feita às 3h47 da madrugada de 1º de janeiro de 2006, era a voz de Marina visivelmente assustada. Rafa, alguma coisa está acontecendo com a estrada. Você está vendo isso? As árvores, elas estão brilhando. E o céu, meu Deus, o céu está mudando de cor. A voz de Rafael respondia igualmente confusa. Marina, para onde foi a estrada? Eu estava dirigindo pela SC 406, mas agora não reconheço nada disso. É como se estivéssemos dirigindo por outro planeta. Os áudios sugeriam que algo extraordinário havia acontecido na estrada entre a Lagoa da Conceição e o centro de Florianópolis, explica o delegado Silva. Mas o que eles descreviam parecia fisicamente impossível. Conforme as gravações progrediam, Rafael e Marina descreviam uma transformação gradual de sua realidade. A estrada familiar havia se tornado uma paisagem alienígena, com vegetação luminescente, céu de cores impossíveis e uma sensação de estar se movendo através de dimensões diferentes. Uma gravação feita algumas horas depois registrava Marina dizendo: Rafa, o carro parou de funcionar, mas não precisamos mais dele. Podemos caminhar no ar. Você consegue sentir isso? É como se a gravidade tivesse mudado. Rafael respondia: sim, é incrível, tudo aqui funciona diferente. É como se tivéssemos atravessado uma porta para outro mundo. As gravações documentavam uma jornada através de realidades alternativas, observa o físico teórico Dr. Roberto Martins, que foi consultado para analisar as evidências.
Eles descreviam fenômenos que violam todas as leis conhecidas da física. À medida que os meses passavam nas gravações, Rafael e Marina se adaptavam ao que eles chamavam de nova realidade. Descreviam cidades flutuantes, oceanos de luz líquida e criaturas feitas de energia pura que os guiavam através de diferentes dimensões. Uma gravação de março de 2006 capturava Marina explicando: "Hoje encontramos outros viajantes. Pessoas que, como nós, atravessaram de outras realidades. Alguns estão aqui há décadas, outros há séculos. Eles nos contaram que existem infinitos mundos paralelos e que alguns de nós são escolhidos para explorar essas dimensões." A narrativa se tornava cada vez mais fantástica, admite o delegado Silva. Mas a sinceridade nas vozes deles era inegável. Eles realmente acreditavam estar vivendo essas experiências. As fotografias armazenadas no celular forneceram evidências visuais ainda mais perturbadoras. Havia 23 imagens datadas entre janeiro e dezembro de 2006, todas mostrando paisagens que pareciam impossíveis. A primeira foto, tirada em 1º de janeiro, mostrava Rafael e Marina em pé sobre o que parecia ser uma nuvem sólida, com um céu roxo ao fundo e 3 luas visíveis simultaneamente. Quando vi essas fotos pela primeira vez, pensei que eram montagens ou efeitos especiais, conta o perito em análise de imagens digitais, Carla Mendes. Mas a análise técnica mostrou que não havia sinais de manipulação digital. Outras fotos mostravam o casal explorando cidades feitas de cristal, caminhando por florestas onde as árvores eram feitas de luz sólida e nadando em oceanos que flutuavam no ar como bolhas gigantes. As imagens desafiavam não apenas a física, mas também nossa compreensão de fotografia digital, explica Carla Mendes. Um Nokia 3310 de 2006 não tinha capacidade técnica para criar imagens tão detalhadas e complexas, especialmente de cenas que pareciam completamente fantásticas. Uma foto particularmente impactante, datada de julho de 2006, mostrava Rafael e Marina sentados em uma praia onde a areia era feita de diamantes e o mar era literalmente líquido dourado. No fundo da imagem, estruturas que pareciam templos antigos flutuavam no ar. Mesmo usando software de última geração, não conseguimos detectar nenhuma evidência de falsificação nessas imagens, admite Carla Mendes. Era como se eles realmente tivessem visitado esses lugares impossíveis. A descoberta dos áudios e fotos levou a investigação para territórios completamente inexplorados. A Polícia Civil decidiu consultar especialistas de diversas áreas, físicos teóricos, parapsicólogos, antropólogos especializados em fenômenos sobrenaturais e até mesmo pesquisadores de fenômenos OVNI. Dr. Helena Vasques, pesquisadora do Instituto de Física Teórica de São Paulo, ofereceu uma perspectiva científica sobre as evidências. Embora pareça impossível, a física quântica admite a possibilidade teórica de múltiplas realidades coexistindo simultaneamente. Se Rafael e Marina de alguma forma conseguiram atravessar barreiras dimensionais, eles estariam explorando universos paralelos onde as leis físicas funcionam de maneira diferente. Mas isso ainda não explica como um celular comum de 2006 conseguiu documentar experiências em outras dimensões, argumentou o cético Dr. Martins. A tecnologia necessária para registrar fenômenos interdimensionais simplesmente não existia naquela época. As famílias de Rafael e Marina reagiram de maneiras muito diferentes às novas descobertas. Conceição Oliveira, mãe de Marina, escolheu acreditar que sua filha estava viva e feliz em outras dimensões. Ouvir a voz da Marina, ver fotos dela sorrindo nesses lugares maravilhosos, isso me deu uma paz que eu não sentia há 12 anos, diz Conceição. Ela não morreu. Ela está vivendo aventuras incríveis em mundos que nem podemos imaginar. João Santos, pai de Rafael,
teve mais dificuldades para aceitar a realidade alternativa. Por um lado, fico aliviado sabendo que meu filho está bem. Por outro lado, é doloroso saber que ele escolheu ficar nesses outros mundos em vez de voltar para casa, para nós. A análise mais detalhada das gravações revelou aspectos emocionais complexos da jornada do casal. Embora descrevessem maravilhas indescritíveis, também expressavam momentos de saudade e conflito interno. Uma gravação de setembro de 2006 captou Marina chorando. Rafa, às vezes tenho flashes de memórias da nossa vida anterior. Lembro da minha mãe, dos nossos amigos, dos planos que tínhamos. Será que fizemos a escolha certa ao ficar aqui? Rafael respondia com ternura. Marina, amor, você se lembra como era a nossa vida antes? Trabalho, contas, preocupações constantes. Aqui somos livres para explorar infinitas possibilidades. Podemos visitar universos onde somos reis, onde podemos voar, onde o amor se manifesta como luz pura. As gravações mostravam que eles mantinham algumas memórias de suas vidas anteriores. Observa o psicólogo Dr. Marcos Ribeiro. Mas haviam escolhido conscientemente uma existência interdimensional, em vez de retornar à realidade convencional. A gravação mais reveladora foi encontrada nos últimos arquivos, datada de 31 de dezembro de 2006. Marina e Rafael estavam discutindo o que fazer após um ano completo de viagem através de realidades alternativas. Marina, os guardiões nos disseram que temos uma escolha a fazer, dizia Rafael. Podemos retornar ao nosso mundo original, mas perderemos todas as memórias desta jornada. Ou podemos continuar explorando, mas isso significa que nunca mais poderemos voltar. Marina respondia após uma longa pausa. Rafa, eu amo minha família, amo nossa vida anterior, mas também amo essa liberdade, essas experiências que transcendem tudo o que imaginávamos ser possível. É a decisão mais difícil de nossas vidas. Acho que já fizemos nossa escolha, amor, Rafael concluía. No momento em que decidimos continuar viajando após o primeiro mês, já sabíamos que provavelmente não voltaríamos. Nossa antiga vida parece tão pequena comparada com a imensidão do que descobrimos. A última gravação termina com os dois concordando em continuar sua jornada interdimensional, sabendo que isso significaria deixar permanentemente o mundo que conheciam. Vamos deixar nosso celular aqui, diz Marina na gravação final, como uma mensagem na garrafa, para que um dia alguém saiba que estivemos aqui, que fizemos essa escolha, por amor à aventura e um ao outro. Espero que nossas famílias entendam, acrescenta Rafael. Não os abandonamos por egoísmo. Escolhemos uma forma diferente de amor, uma forma diferente de existir. A análise técnica revelou que o celular havia sido enterrado propositalmente na Praia da Joaquina em 31 de dezembro de 2006, exatamente um ano após o desaparecimento. As condições de preservação eram tão específicas que sugeriam interferência sobrenatural. O aparelho foi enterrado em uma profundidade e local precisos para garantir sua preservação, explica o perito Castro. Era como se eles soubessem exatamente como protegê-lo para que fosse encontrado no momento certo. A descoberta das evidências completas do Nokia transformou Rafael e Marina de vítimas desaparecidas em exploradores interdimensionais. Suas famílias tiveram que processar não apenas a perda, mas também a compreensão de que seus filhos haviam escolhido conscientemente uma existência além da realidade convencional. É difícil estar triste por eles, reflete Conceição Oliveira. Pelas gravações e fotos, fica claro que estavam felizes, realizados, vivendo experiências que a maioria de nós nem consegue imaginar. O caso atraiu atenção internacional. Pesquisadores do MIT, da NASA e de universidades europeias viajaram para Florianópolis para estudar as evidências.
O Nokia 3310 se tornou um dos objetos mais analisados da história da investigação paranormal. Independentemente de como interpretamos os dados, uma coisa é inegável, declarou o Dr. Michael Chen, físico teórico de Harvard. Este caso desafia nossa compreensão fundamental da realidade. Ou estamos diante de um fenômeno genuinamente sobrenatural, ou há aspectos da física que ainda não descobrimos. Gustavo Ribeiro, que organizou a festa onde o casal foi visto pela última vez, encontrou uma paz inesperada nas revelações. Durante 12 anos, me culpei por ter deixado eles saírem da minha festa, admite Gustavo. Agora entendo que não havia nada que eu pudesse ter feito. Eles foram escolhidos para algo maior, algo que transcende nossa realidade. A Igreja Católica e outras instituições religiosas reagiram com cautela às evidências. Padre Francisco Oliveira, que havia rezado missas pela alma de Rafael e Marina durante anos, ofereceu uma perspectiva espiritual. Talvez Deus tenha outros planos para algumas almas, sugeriu o padre. Talvez Rafael e Marina tenham sido chamados para uma missão espiritual que não podemos compreender com nossa mente limitada. O doutor Carlos Medeiros, parapsicólogo que havia proposto teorias sobre transição dimensional, sentiu-se vindicado pelas evidências. Este caso prova que a realidade é muito mais complexa e maleável do que a ciência convencional admite, declarou o Dr. Medeiros. Rafael e Marina se tornaram pioneiros na exploração de dimensões paralelas. Um ano após a descoberta do celular, em 2019, as famílias organizaram uma cerimônia especial na Praia da Joaquina, no local onde o Nokia havia sido encontrado. Em vez de um memorial fúnebre, foi uma celebração da jornada extraordinária do casal. Não estamos mais de luto, declarou João Santos durante a cerimônia. Estamos orgulhosos. Meu filho e Marina se tornaram exploradores de realidades que nem conseguimos imaginar. Carla Menezes, melhor amiga de Marina, criou uma fundação dedicada ao estudo de fenômenos interdimensionais. Marina sempre foi aventureira. Faz sentido que ela tenha escolhido a maior aventura possível. O Nokia 3310 permanece em exposição no Museu Nacional em Brasília como testemunho de uma das descobertas mais extraordinárias da história humana. Milhares de visitantes vêm anualmente ver o celular impossível, que documentou uma jornada além dos limites da realidade conhecida. As pessoas vêm de todo o mundo para ver as evidências, conta a curadora do museu, doutora Ana Beatriz. Alguns são céticos, outros são crentes, mas todos saem impactados pela possibilidade de que a realidade seja muito mais vasta do que imaginamos. A história de Rafael e Marina inspirou livros, documentários, filmes e até mesmo uma nova área de estudo acadêmico: a física interdimensional. Universidades começaram a oferecer cursos sobre fenômenos de transição-realidade, usando o caso como estudo de referência. Independentemente do que realmente aconteceu com eles, observa o Dr. Roberto Martins, que inicialmente era cético, Rafael e Marina expandiram nossas possibilidades de compreender o universo. Em 2020, 14 anos após o desaparecimento, pescadores relataram avistamentos estranhos na Praia da Joaquina. Luzes flutuantes, figuras translúcidas caminhando sobre a água e sons que pareciam vozes familiares trazidas pelo vento. Antônio Vieira, o pescador que encontrou o celular, jura ter visto Rafael e Marina uma última vez. Era madrugada. Eu estava pescando sozinho quando vi dois jovens caminhando pela praia, conta Antônio. Quando me aproximei, reconheci o casal das fotos dos jornais. Eles sorriram para mim, acenaram e simplesmente desapareceram na bruma do mar. Acho que eles voltaram para buscar o celular, especula Antônio, para verificar se alguém havia encontrado sua mensagem.
A Polícia Civil oficialmente encerrou o caso em 2021, classificando-o como desaparecimento com transição para a realidade alternativa. A primeira vez na história que tal classificação foi usada. Não podemos mais chamar isso de caso não resolvido, declarou o delegado Silva. Temos evidências claras do que aconteceu com Rafael e Marina. Eles fizeram uma escolha consciente de explorar dimensões além da nossa realidade. Hoje, 15 anos após o desaparecimento, Rafael teria 43 anos e Marina 41. Suas famílias escolheram acreditar que, em algum lugar além das dimensões que conhecemos, eles continuam jovens, apaixonados e explorando maravilhas inimagináveis. A Marina me ensinou que o amor verdadeiro transcende realidades, diz Conceição Oliveira, agora presidente da Fundação Marina Oliveira para Estudos Interdimensionais. Ela e o Rafael provaram que quando duas pessoas se amam o suficiente, podem literalmente criar seu próprio universo. O Nokia 3310 continua funcionando perfeitamente, desafiando todas as explicações técnicas. Ocasionalmente, visitantes do museu juram ter visto novas mensagens aparecerem brevemente na tela, sempre as mesmas palavras. Estamos bem, estamos juntos. O amor é a única constante em todas as dimensões. A história do casal que desapareceu após uma festa de Ano Novo e foi encontrado 12 anos depois, através de um celular impossível, se tornou mais do que um mistério resolvido. Tornou-se prova de que a realidade é infinitamente mais vasta, mais mágica e mais cheia de possibilidades do que jamais ousamos imaginar. E em algum lugar, além das dimensões que conhecemos, Rafael e Marina continuam sua jornada eterna, explorando universos onde o amor se manifesta como luz pura e onde duas almas podem literalmente criar seu próprio paraíso. O Nokia 3310, que eles deixaram para trás, não é apenas um celular. É uma janela para o infinito, um lembrete de que o amor verdadeiro pode transcender não apenas o tempo e o espaço, mas a própria realidade. E talvez, apenas talvez, quando estivermos prontos para expandir nossa compreensão do possível, outros celulares impossíveis aparecerão em outras praias, carregando mensagens de outros exploradores que escolheram o amor em vez das limitações da realidade convencional. A jornada de Rafael e Marina provou que o impossível é apenas uma questão de perspectiva, e que o amor, quando é verdadeiro o suficiente, pode literalmente reescrever as leis do universo.